Parelheiros é o segundo maior distrito em extensão na cidade de São Paulo. O bairro possui uma grande área verde preservada e está num processo de contínuo desenvolvimento, processo que remonta aos anos 50. O crescimento populacional dessa região torna necessária a adaptação da infraestrutura. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo o vereador Alfredinho do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Vereador, qual é a luta do senhor em relação ao Hospital de Parelheiros? Qual é o cenário que o senhor pretende levar em relação a esse hospital, aquilo que ele atende hoje e aquilo que ele pode vir a atender? Veja, a verdade dessa luta já é uma luta, acredito, de mais de 20 anos. Não só minha enquanto vereador, como outros vereadores que moram na região, e do movimento de saúde como um todo, né? E essa luta agora, felizmente, me parece que ela vai ser concretizada, porque o prefeito Fernando Haddad recentemente esteve na região e anunciou a construção do hospital. Inclusive já dando início aí, desapropriação de uma área que tem lá na região central de Parelheiros para o início da construção do hospital entre 200 e 250 leitos. Que ficaria pronto em 2015. Um hospital, você sabe que é demorado construir um hospital, é um prazo aí de 3, 4 anos, né? Então a previsão desse hospital é que fique pronto em 2015, né? Mas existe um hospital na região chamado Hospital Parelheiros. Ele não é público, é isso? Não tem nenhum hospital. Para a região de Parelheiros não tem nenhum hospital. O hospital mais próximo que tem lá é o Hospital do Grajaú. Sim. Que está exatamente aí a 15, 20 quilômetros de Parelheiros. Então, Parelheiros não tem um hospital, tem uma população lá aproximadamente de mais de 200 mil habitantes. É o quinto maior território da cidade. Esse hospital do Grajaú que o senhor citou é aquele que a Universidade de Santo Amaro fazia trabalhos, que os estudantes de medicina da Unisa faziam trabalhos? Exatamente, esse hospital é que a Universidade de Santo Amaro tinha um convênio e que usava para fazer trabalho de médico, residência com os estudantes. Isso. Nesse hospital do Grajaú, alguma proposta nesse sentido? No sentido de que ele amplie a atuação dele, no sentido de que há alguma possibilidade para que esse hospital do Grajaú tenha a sua atuação repaginada, digamos assim? Fala Grajaú ou Parelheiros, você está falando? O de Grajaú mesmo. Não. Alguma proposta para ele? Não, assim, na verdade, quando se fala em Hospital de Parelheiros, mas o Hospital de Parelheiros também vai vir ajudar o Hospital do Grajaú. Sim, porque desafoga. Porque desafoga. O Hospital do Grajaú hoje está sufocado. Ele atende uma região aproximadamente de 700, 800 mil habitantes. Se você juntar Parelheiros, Grajaú e toda a região ali, há quem diga que chega a 1 milhão, acredito que sim. E tem o Hospital do Grajaú e o Pedreira que está aqui um pouco mais para frente. Ao construir o Hospital de Parelheiros, claro que vai desafogar o Grajaú, e o Grajaú vai passar a atender um pouco melhor, porque demandas que vêm da região, que vai da região de Parelheiros e ali de Varginha e outros lugares, certamente vão ser atendidas pelo Hospital de Parelheiros. Por isso, da luta e a importância desse hospital ser construído e a briga tão longa dos moradores daquela região. O senhor fez um diagnóstico que diz respeito à ausência de um hospital na região de Parelheiros, propriamente dita. Não existe um hospital público em Parelheiros hoje, o senhor foi enfático nesse sentido. Como é que quem mora naquela região se vira em relação à saúde pública? Com muita dificuldade, que veja só, vocês sabem que Parelheiros tem inclusive duas tribos indígenas lá em Parelheiros. Que é Marcilac, né? Uma fica no Marcilac. Uma fica em Marcilac e outra fica na região da barragem. E quem está na região da barragem, por exemplo, ele está exatamente a mais de 20 quilômetros do hospital, o próximo hospital que é de Grajaú. Marcilac e idem. Então é um território grande e que mora muita gente em área rural, porque é capital, Parelheiros está dentro do território da capital. Mas é o extremo sul mesmo. Extremo sul, com muita área rural, sitiantes, agricultores, lá é uma região que tem muitos agricultores, né? E tem bairros da população mais concentrada. Se você pegar o bairro de Vargem Grande, tem lá aproximadamente 30, 40 mil habitantes. Se você pegar o bairro de Recanto Campo Belo e mais para cá, Álamos, ou seja, são bairros muito concentrados. E o centro de Parelheiros, que já é um bairro, uma região consolidada, muito concentrada, mas você tem muita gente que mora lá no meio do mato mesmo. E uma região atraente, uma região que tem várias atrações turísticas, lá tem cachoeiras, lá tem a estação Evangelista de Souza, que também é atração turística, tem pousada lá na região.
A região que dá para aproveitar bem o potencial dele no turismo, né? No ecoturismo principalmente, né? Daí há necessidade de levar mais infraestrutura para lá. Esse hospital de Parelheiros, ele consumiria investimentos do município de que ordem, vereador? Quanto seria gasto para a construção desse hospital, na construção desse hospital? Propriamente do hospital, a gente não tem ainda esse número ainda, porque que vai gastar, até porque o custo depende muito das condições da construção, né? De terrenos, de valores de desapropriação, né? Agora, acho que um hospital hoje não se faz, um hospital equipado, né? Porque não é só o prédio. Sim. Basta só construir o prédio, se não tivesse equipamento. Acredito que não se faz por menos de 10, 12, 13 milhões, não? 13 milhões de reais. Tá, com a capacidade para 230 leitos, o senhor citou? 250 leitos. 250 leitos. A ideia é que esse hospital seja entregue à população em 2015, no penúltimo ano de mandato do prefeito Fernando Haddad. 2015. Isso. 2015. O prefeito assumiu agora, seria o penúltimo ano dele. Acho que nesse valor que eu falei, acho que eu até falei muito para baixo, porque se for levar em conta a desapropriação, isso não sai por menos de 25 milhões. Tá. Porque só desapropriar a terra hoje numa cidade como São Paulo é caro, né? O metro. Vereador, no entorno ali da Avenida Teotônio Vilela, da Avenida Senador Teotônio Vilela, uma das queixas mais recorrentes dos moradores da Zona Sul diz respeito à qualidade no serviço de transporte. O senhor é da região, um profundo conhecedor da região de Parelheiros. O que é que o senhor pode dizer em relação às possibilidades que existem naquele cenário, que também é um cenário de saturação no transporte daquela região? Bem, recentemente, até mais uma proposta do nosso prefeito, eu tive com o secretário de Transporte, o João Matato, e mais técnicos da SP Trans, do CET e Secretaria de Obras, já vistoriando as obras ali da duplicação da Avenida Belmira Marim, né? Que é uma avenida importante ali para a região do Grajaú, que todos vocês sabem que é um dos pontos principais de trânsito, que é Gargalho, e nós estivemos lá verificando essas possibilidades com o projeto, com os técnicos, e também de uma ponte mais uma ponte que deve ligar e fazer uma ligação com a ponte, uma ponte nova lá, chamada Vitorino Goulart, homenagem ao pai do vereador Goulart aqui desta casa, para ter mais uma via de acesso para aquele lado da parte mais do fundo. As pessoas vendo agora que eu falo fundo, mas fundo não é nenhum tipo de discriminação, é porque fica mais lá no extremo da região, para ter mais uma opção. Essas duas obras juntas certamente melhorará um pouco o trânsito. Fora isso, tem projeto de corredores, que envolve também a Teotônio Vilela, que você citou aí, já tem um corredor, existe já um pequeno corredor, porém precisa fazer uns acertos, uma saída ali do terminal Grajaú, que está do lado da Teotônio Vilela, que trava, ali quando encontra a Belmira Marinha, o início da Belmira, com a Teotônio Vilela, não é bem o início, mas um pouco o meio, que a Belmira começa lá perto da cidade de Dutra, tem uma dificuldade danada na saída do terminal. Então ele precisa ter uma obra talvez do CT, que agilize um pouco ali o trânsito, para poder desafogar no corredor, né? Como tem proposta de fazer um novo corredor, ou talvez ligando a Interlagos 23 de maio, tudo isso são iniciativas que certamente virá melhorar muito o trânsito, porque São Paulo hoje, é muito comum a gente ir nos bairros e fazer reuniões com a população, e vinha a reclamação de falta de ônibus. Algumas situações a gente pode constatar que não é bem a falta de ônibus, né? Então, é que também não adianta colocar o ônibus e não andar. O trânsito para. Então, se o ônibus anda, o intervalo de um para o outro vai diminuir bastante. Com isso, melhora também as condições que os passageiros são transportados. Vereador, obrigado pela atenção, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Câmara. Nós voltaremos a esse assunto, tão logo esse projeto do Hospital de Parelheiros consiga avançar, sair mais do papel, ter novidades expressivas em relação a ele, nós vamos voltar no assunto, tá bom? Muito obrigado a você, os ouvintes aqui da TV Câmara, estarei à disposição e com certeza vamos acompanhar de perto e a população da região de Parelheiros vai ganhar uma obra importante, que tanto reivindicou e agora é uma realidade. Uma causa histórica, na verdade, né? Obrigado ao vereador.